Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao L3CDP Studios com mais um tutorial sobre o Maya Linux, tá? O meu remaster baseado em Debian. Nesse vídeo tutorial, então, eu vou estar falando sobre um pouco da categoria de configurações, ok? O que a gente pode esperar aqui em configurações, certo? Então, para começar, então, acessar o menu principal aqui, configurações, tá? Eu quero que vocês não levem a sério os nomes aqui, tá? Porque tudo isso aqui eu personalizei, tá? Literalmente tudo, tá? Ele tá em português. Então, qualquer um que venha baixar esse remaster, tá? De outro país, não vai conseguir entender, porque ele tá em português, tá? Tudo em português aqui, literalmente, tá certo? E como o gerenciador JWM, ele me permite fazer várias modificações, coisa e tal, tá? Eu não construí um sistema de gerenciamento de linguagem para esse gerenciador JWM. Beleza? Senão eu ia demorar, gastar um maior tempo e eu não ia provavelmente conseguir finalizar o programa em 6 meses, por exemplo, né? Para poder, selecionei aqui o inglês, aí eu troco tudo aqui para inglês, tá ligado? Nesse sentido assim da coisa, da situação, porque é só eu que resolvi fazer esse remaster, tá? Por causa da leveza e porque eu queria uma coisa particular minha, certo? Configurações, tá? Nas configurações a gente tem algumas informações aqui bem relevantes que eu acho que é bem relevante, tá? A gente tem o mudar a aparência, a gente tem o controle de áudio do sistema, a gente tem mudar a resolução, tá? A resolução aqui, sei lá, se eu quisesse ter uma resolução de Full HD, 1920 pixels por 1080 pixels, eu mudaria aqui, certo? Mudar a resolução. E aqui eu tenho mudar papel de parede. Essas quatro opções que eu escolhi aqui, eu julgo ser as mais importantes, basicamente, tá? Por enquanto. Falta ainda configurações de teclado, tá certo? Mas isso eu vou mais tarde, mais para frente, tentar fazer um programa específico para lidar com isso, tá? Já existe já programas específicos, porém, pessoal, tá? É, quando a gente fala em programa específico, normalmente quando é um programa específico de configurações da distribuição, seja ela qual for, está muito ligado ao gerenciador gráfico, tá? Desse programa, desse sistema, tá certo? Por exemplo, o mudar a aparência aqui, tá? Ele é um programa LX Appearance, ok? Esse LX Appearance ele é do LXDE, tá? E LXQT também, por que não? Certo? Só que esse programa ele depende de toda uma rede de dependências, seja do LXQT ou do LXDE, beleza? Ele depende dessa dependência. O que que eu quero fazer, tá? Eu não quero depender das dependências. Eu quero poder ter um programa aqui, independentemente da dependência que for, sabe? Eu não quero ter que sujar muito meu sistema, instalar várias dependências para funcionar o programa, sabe? Ah, nesse sentido aqui, então a gente tem o mudar a papel de parede. Mudar papel de parede, tá? Se eu abrir aqui, vocês não dão nada para ele. Mas ele é totalmente feito em Python, beleza? Esse programa aqui. E ele é simples e ele cumpre com a função dele, que é trocar papel de parede. Simplesmente isso. Ele não precisa de dependências, tá? Fora do mundo do Python dele. Ele não precisa de dependências de um sistema gráfico, sei lá, do KDE, do Gnome, tá? Para funcionar. Diferentemente do LX Appearance, beleza? Da aparência.
Então, conforme o tempo for passando, eu quero ver se eu construo programas para não precisar mais utilizar esses programas que, querendo ou não, são excelentes programas, porém sujam muito o sistema e ao invés de optimizar muitas vezes o sistema, ele acaba dependendo do programa. Por exemplo, tem programas que dependem muito do Gnome, tem outros programas que dependem muito do KDE. E em vários tipos de programas ele começa a sujar muito o sistema, ele começa a guardar muita coisa na memória, também começa a guardar muita coisa no HD. Isso vai aumentando o espaço, tá, do HD. Então, para evitar isso, eu vou procurar fazer futuramente programas em Python que fiquem naquele ambiente do Python, tá? Independentemente da versão que for, beleza? Como o Nitrogen aqui. Ah, bom, falando em Nitrogen, então eu tenho mudar aparência. Se eu clicar aqui no mudar aparência, tá? Ele vai então nos dar aqui, vamos ver aqui, ó, LX Appearance, LXDE, tá? Ele é um projeto do LXDE, tá certo? O LXDE já não é mais continuado como antigamente, tá? Quem assumiu o lugar do LXDE agora, basicamente, foi o LXQT, com a proposta lá. Tá parecida com o LXDE, de ser um sistema leve, um sistema para todos. Só que ambos possuem essa rede de dependência, tá? E é muita dependência, tá certo? E é isso que não me desce muito. Mas ele funciona, ele com o papel dele, tá? Ele é leve também, funciona super de boa, tá? O tema que eu estou usando é esse aqui, dos ícones. O tema principal é Scale OS Blue Dark. Cursor do mouse, tá? Eu só tenho um. Antes, na primeira versão das primeiras versões, há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu tinha vários cursores aqui, tá? Mas também só servia para juntar coisas, sendo que a gente só precisa de um cursor legal para usar aqui, né? E aí eu escolhi esse Pibata Rainbow aqui, né? Arco-íris, que é o cursor arco-íris, é o nome. Tá, a fonte aqui tá normal, não mexi, o resto não mexi nada, beleza? Controle de áudio, tá? Eu usei o Pavot Control. Pavot Control é um excelente gerenciador, tá? De áudio. Ele habilita, então, o microfone, ele habilita o áudio nas caixinhas de som, ele habilita o headset, tá? Como vocês estão vendo aqui, eu estou com o headset falando com vocês, certo? Ele tem como ultrapassar o limite de decibéis de 100%, a gente consegue colocar até 150% acima do permitido, certo? Se quiser. Dispositivos de saída. Se eu tiver uma placa de som, por exemplo, tá? Ligada, a gente habilitaria aqui, configuraria aqui também. A de entrada a mesma coisa, tá? E outras configurações aqui, tá? Pré-moldadas aqui basicamente, tá? Então esse é o controle de volume, gerenciador de controle de volume, tá? Chamado Pavot Control. Mudar a resolução, tá? Mudar a resolução aqui, ele é bem legal. Quando eu passo o mouse em cima aqui, ó, eu tenho o nome do programa verdadeiro, tá? O programa usado é o Arrand R. O Arrand R, ele é um programa visual do Xrand-R, tá? Ele é um front-end de um programa chamado Xrand-R. Aí eles criaram esse programa chamado Arrand-R. É uma coisa louca, tá? Ele é feito especificamente para o universo do X11, tá? Gerenciador gráfico X11 aqui do Linux. E ele é bem simples, ó. Eu tenho duas telas, tá?
Aqui é minha primeira tela, aqui é a segunda tela. Visualização. Aqui eu posso estar visualizando por proporções. O que a gente utiliza aqui é se eu quero ativar ou desativar uma tela, tá? Eu posso fazer isso. Se eu quero tornar uma tela primária ou a outra secundária, ou coisa e tal. Mas o que importa aqui para nós aqui seria a resolução, tá? Eu posso trocar de resolução nessas opções. Se eu quisesse Full HD, eu colocaria Full HD aqui, tá certo? Ele ficaria estranho a princípio, tá? Isso é porque eu tenho uma outra em Full HD. E aqui eu teria que organizar aqui o espaçozinho aqui, ó, tá? Beleza? Ó, aí eu botei uma do lado da outra, primária, secundária. E aí aqui ele veio para Full HD. Eu nunca utilizo o Full HD porque ele fica assim, ó, tá? Ele fica com uma cor, tonalidade estranha. O Full HD aqui eu só utilizo para jogo mesmo, tá? Mas no dia a dia eu acho muito feio. Então eu costumo utilizar a resolução padrão do dia a dia, certo? Que a visualização fica melhor para mim, fica mais visível. Certo? Que é essa aqui, ok? A gente tem a opção aqui de salvar, tá, pessoal? Toda vez que eu aplico, eu posso salvar essa resolução diferente, tá? A resolução aqui ela é salva. Deixa eu ver se eu acho aqui o arquivo. Para isso eu vou precisar entrar aqui no meu diretório do usuário. Eu vou habilitar mostrar arquivos ocultos. Tá certo, eu vou ver se eu consigo ver aqui onde ele fica. Vou no config. Config, bom, a princípio eu não estou achando onde ele está aqui, tá? Mas enfim, o que vocês precisam saber é o seguinte. Deixa eu ver, acho que eu não configurei aqui. Está como arquivo, talvez. Enfim. Tá. Bom, a gente vem aqui nessa pasta, tá? .config ou aqui solto. Toda vez que a gente quiser trocar de tela ou definir uma tela padrão, a gente pode estar vindo aqui, então, mudar a resolução, escolhendo a resolução, aplicando e depois salvando aqui, tá? Ele vai salvar com essa extensão aqui, ó, .screen layout. Tá? Toda vez que a gente for iniciar o nosso sistema, é importante trazer esse script junto, né? E para isso a gente utiliza lá o arquivo .bash para toda vez ou .profile para toda vez quando a gente entrar no usuário, ele executar o arquivo da .screen layout que vai estar salvo em algum lugar que vocês queiram que esteja salvo, beleza? Para resolução, fim, aquela padrão. Nesse caso aqui ele já está impregnado no sistema, tá certo? Bom, o último aqui seria o mudar papel de parede, que a gente já viu já, certo? Aqui a gente escolhe padrão e começa a trocar tranquilamente aqui. Vou encaixar padrão aqui. Esse aqui ele fica em tela cheia, né? Escalonado.
zoom out, ele tá dessa forma aqui porque ele tá pegando nas duas telas, tá? E eu preciso definir a tela no qual eu quero aplicar esse papel de parede. Na tela 1, tá certo? Aí ele vai aplicar para nós aqui. Ficar um automático. Ele fica igual. Vou estar escalonando aqui. Ele escalonou legal. Zoom out aqui também. Tiled. É centralizado. E esse modo de pegar toda a proporção da tela, tá? Eu utilizo mais nesse modo aqui, tá? Papel de parede. Beleza? Esse aqui ele também fica... Toda vez que eu modifico aqui, tá? O papel de parede e aplico, ele vem pra cá, ó. Aqui em config, ele tem o nitrogen, tá? E aqui ele tem os papéis de parede que ele salva, tá? Automaticamente quando eu aplico ali. Se eu abrir ele aqui, eu vou conseguir, ó, saber, ó, ele salvou o papel de parede 01, beleza? Mas e se eu quiser outro papel de parede, por exemplo, esse aqui, tá? Vou aplicar ele. Ó, ele aplicou. Eu acho bem bonito esse papel de parede aqui que eu escolhi. Beleza, ele aplicou e agora eu vou ver se ele mudou. Antes estava 00. Ó, ele mudou para BG15, beleza? Então toda vez que eu aplicar lá, ele vai mudar aqui para nós. Então aqui o arquivo salvo. Tá? E é assim que ele salva. Ele salva aqui, depois ele executa o programa aqui para puxar novamente. Então o plano de fundo salvo. Tá? É assim que ele funciona. Beleza? Esse foi o nitrogen. Estou na minha área aqui de trabalho padrão, né? Eu não estou na máquina virtual, então eu vou escolher aqui a área de papel de parede que eu gosto. Vou escolher esse aqui como padrão. Aqui também vou escolher para a tela secundária e vou aplicar, tá? É isso aí. Ele já salvou dos dois esse papel de parede, beleza? Bom, esse foi então a categoria configurações e os motivos pelo qual escolhi esses 4 programas aqui. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. No próximo tutorial eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento, tá? Então até o próximo vídeo. Falou e fui.